Uma das queixas mais comuns enfrentadas pelo Judiciário é o atraso na entrega dos imóveis vendidos na planta, que, de acordo com os registros, chega a ser de 95% nas obras em todo o país. Quais são os prazos de tolerância? Nesses casos, o que devem fazer os consumidores? E os prazos para reclamar de falhas na obra? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador aposentado Alberto Aloísio Pacheco de Andrade. Ele é magistrado há 34 anos e já passou por 4 comarcas: Guarani, Abaeté, Ipatinga e Belo Horizonte. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de 2002 a 2011 e também promotor no estado do Espírito Santo de 1974 a 1977. Doutor Alberto, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Iniciando as nossas questões aqui, doutor Alberto, atrasar a entrega de um imóvel adquirido na planta, isso configura dano moral? Qual é o prazo aceitável? Sim, esse atraso dá margem ao adquirente, ao comprador do imóvel, pleitear na justiça o dano moral. Não obstante, existam algumas decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, considerando que não há dano moral nessas circunstâncias, como pudemos sentir num recente julgado em que um ministro considerou o prazo de 3 anos como um prazo tolerável para que o adquirente aguardasse a entrega do imóvel, indeferindo o seu pleito, o seu pedido de dano moral, o que, no meu modesto ponto de vista, foi um absurdo, porque uma pessoa ficar 3 anos esperando um imóvel adquirido para a sua moradia é um absurdo e provoca, sim, um constrangimento na pessoa capaz de gerar o dano moral. Havendo esse atraso, doutor Alberto, o que o consumidor deve fazer, que tipo de ação ele deve mover para rescindir esse contrato, por exemplo? Bom, a lei faculta a esse adquirente rescindir o contrato e solicitar do vendedor, da construtora, a devolução das parcelas pagas com todos os encargos que ele foi obrigado a suportar durante a construção e durante o atraso da obra. Quer dizer que na ação já pede isso? Já pede essa devolução e essa ação pode ser cumulada com o pedido de dano moral. O senhor disse aí que há uma controvérsia jurídica a esse respeito, né? Exato. Agora, essas parcelas que foram pagas, elas são devolvidas integralmente, corrigidas ou não? Logicamente que elas, uma vez devolvidas, elas têm que obedecer à correção. E essa correção é feita com base no contrato. Tudo aquilo que o construtor exigiu do adquirente, ele também tem direito de ser ressarcido. Agora, doutor Alberto, em caso de desistência do negócio, por algum motivo, alguma razão ou inadimplência, seja como for, se esse contrato for rescindido, essa devolução ela é integral, como é que fica isso? Não. A própria jurisprudência reconhece, nessa circunstância ou nesse caso específico, o direito da construtora em reter um percentual. Afinal de contas, ela teve algumas despesas, inclusive com pagamento de propagandas, de divulgação da construção e também o pagamento de corretagem, que não fica com a corretora, fica com, ou melhor, não fica com a consultora, é paga ao corretor. Essa comissão de corretagem, ela é também obrigatória? A comissão hoje, em recente julgado do STJ, ela passou a incorporar esse valor no preço do imóvel, mas desde que haja distinção, o valor do imóvel X mais o valor da corretagem. E quando é que o consumidor fica sabendo que ele tem essa despesa a mais, além do preço já combinado do imóvel? Isso tem que ser com antecedência, né? Pois não. De acordo com o recente julgado, o comprador ele tem que ser informado no ato da compra que ele está pagando o valor do imóvel com o acréscimo referente à corretagem. Transparência, né? Exatamente. Agora, doutor Alberto, se houver, então, a devolução, a desistência do negócio, a devolução do imóvel, mas a responsabilidade não foi do consumidor e sim do fornecedor. Nesse caso, como é que é a devolução? Aí a devolução também tem que obedecer a certos parâmetros, da mesma forma quando há desistência por parte do comprador, mesmo porque a lei não admite o enriquecimento ilícito. Então tem que haver um equilíbrio nessa devolução, tanto a favor do adquirente, como também a favor
do vendedor ou da construtora. Mas se isso acontecer depois que o consumidor já adentrou o imóvel, essa situação muda? Aí é um caso peculiar, porque a partir do momento que ele entrou no imóvel, é difícil a construtora desistir da venda. É muito raro isso acontecer. Mas ela pode ser responsável por uma falha. Bom, aí seriam falhas na construção. O comprador, o adquirente do imóvel, ele tem a garantia do material aplicado e um prazo de garantia de 5 anos. Mas aqueles vícios ocultos, o prazo, a jurisprudência tem considerado um prazo de 20 anos e contados a partir do conhecimento desse vício. Muito bem. Vou fazer um intervalo agora, doutor Roberto. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falar sobre outras taxas devidas. Quais são essas taxas que são devidas e que o consumidor tem que arcar durante a aquisição de um imóvel? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os problemas encontrados pelo consumidor na hora de adquirir o seu imóvel. O nosso entrevistado é o desembargador aposentado Alberto Aloysio Pacheco de Andrade. Doutor Alberto, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da situação dos cuidados que o consumidor tem que ter na hora de adquirir um imóvel. Cuidados e taxas, qual que é a orientação que o senhor passa? A orientação é a seguinte: o comprador, o adquirente do imóvel, em primeiro lugar, ele tem que procurar uma empresa idônea, uma empresa sólida e que tenha tradição no mercado imobiliário. Como é que ele faz isso? Evitar entrar numa situação delicada, procurando empresas que não têm tradição, empresas que têm execuções no fórum, que tem problemas trabalhistas e problemas de toda a ordem judicial. Isso aí, logicamente, ele consegue através de busca de certidões nos respectivos cartórios distribuidores e também nos cartórios de registro de imóveis. Em segundo lugar, uma vez escolhida a consultora, ele tem que fazer uma pesquisa com relação ao imóvel que ele está adquirindo, se é aquilo mesmo que ele quer, se o imóvel atende à sua pretensão e à sua necessidade, se existe um memorial descritivo de tudo aquilo que a empresa vai utilizar na construção, com relação a material, e chega no cartório, piso, né? Isso inclusive é registrado em cartório. De forma que o comprador ele tem condições de apurar se aquela empresa é idônea e se aquele imóvel atende às suas necessidades e às suas pretensões. Logicamente que as taxas e tudo aquilo que é cobrado compõe o contrato de aquisição do imóvel. Esse contrato, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser elaborado pela construtora, pela vendedora. E é logicamente que a vendedora ela vai colocar ali as cláusulas que ela achar interessante para também se resguardar no caso de inadimplência, no caso de atraso de pagamento das prestações e tudo mais, e ali se estabelece o modus do pagamento, a forma de pagamento. Em conflito, havendo conflito entre as partes, o contrato vale mais do que a legislação? Como é que funciona? Não, havendo conflito ou sendo omisso o contrato, é lógico que a legislação prepondera sobre o contrato. Agora, em se tratando de um contrato de adesão, dificilmente o comprador vai conseguir alterar cláusulas desse contrato. Mas isso não impede que ele, futuramente, num segundo passo, ele questione esse contrato na justiça. Porque a justiça existe para isso, para dar a cada um aquilo que é seu. O senhor está fazendo essa avaliação, essa orientação para o imóvel na planta ou já é qualquer situação? Não, esse que eu estou falando é na planta. Quando você chega num prédio já construído, a situação é diferente, porque ali você vai pagar um preço de entrada e logo entrar no financiamento, se você não tiver condições de pagar, de quitá-lo integralmente, né? Então aí você já vai ter que se haver com o órgão financiador,
a Caixa Econômica Federal ou um banco privado qualquer que se disponha a financiar esse mesmo imóvel. Há uma reclamação sobre aqueles chamados juros no pé, cobrança de juros compensatórios. Isso é possível, é legal? Normalmente, as construtoras elas cobram um índice estabelecido pelo governo mais 1%. Isso virou uma praxe no comércio, na compra e venda de imóveis. Entendeu? Sobre uma outra taxa, doutor Alberto, que tem muita controvérsia até jurídica a respeito, é aquela assessoria técnico-imobiliária. Há abusividade nessa cobrança? Essa taxa é uma criação do dia a dia do comércio, né? Mas essa taxa o comprador jamais deverá aceitá-la quando imposta pelo vendedor. É melhor até nem fazer o negócio, que muitas vezes essa taxa vem onerar ainda mais o comprador no momento da aquisição do imóvel. A corretagem, sim, ela é devida. Essa taxa dessa assessoria, ela é indevida, inclusive a jurisprudência não permite que ela seja prevista em contrato. E sendo cobrada, ela pode ser depois reclamada judicialmente? Exatamente, pode ser reclamado. O não pagamento dessa comissão de corretagem que o senhor falou há pouco, aí, ela impede a aquisição do imóvel? Se ela compõe o preço do imóvel, logicamente que a vendedora, a consultora, o incorporador, ele não vai aceitar a venda sem que ele receba essa parcela, que inclusive ela tem que ser destacada do preço. Se o preço do imóvel é de R$1 milhão, ali tem que compor 950 do preço do imóvel e 50 da corretagem. O senhor falou também sobre a questão da devolução das parcelas pagas em caso de devolução do imóvel. Isso tem que ser feito de que forma? Parcelada, imediata? A jurisprudência de há muito vem considerando e determinando que essa devolução ela tem que ser feita em um único pagamento. Porque, muito embora o comprador tenha pago parceladamente mês a mês, a construtora já amealhou aquela importância. Então, não faz sentido ela devolver parceladamente, muito menos no final da construção, no final da obra. Isso seria um abuso, pacífico. Seria um abuso, seria até um dano moral, uma também. forma de enriquecimento ilícito, porque uma vez desistido do imóvel, o consultor pode vender esse imóvel a um terceiro interessado, entendeu? Então ele não tem prejuízo, mesmo porque ele terá o desconto de um percentual que a lei e a própria jurisprudência lhe confere em caso de desistência por parte do comprador. Entendi. Sobre propaganda enganosa, o senhor já deu orientação também sobre a questão do memorial, né? Dentro do memorial, e a propaganda ela compõe o contrato. Então, muitas vezes é interessante, complementando aqueles cuidados que o comprador tem que ter, ele tem que guardar as propagandas feitas em jornal, distribuídas aí em sinais ou pela rua, ele tem que guardar porque aquilo compõe o contrato, aquilo é a promessa de tudo que o levou a escolher aquele imóvel para ser adquirido. Entendi. E sobre legislação, nós falamos também aqui, é o Código de Defesa do Consumidor que regula essa negociação? Não, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aproveitável nessas relações de consumo, principalmente quando o adquirente ele é o destinatário final do bem adquirido. Mas existe uma vasta legislação que protege tanto o incorporador, o consultor, como também o comprador, seja a lei de condomínio, seja o próprio Código Civil que rege os contratos. Muito bem, vou fazer um novo intervalo, eu gostaria que no próximo bloco a gente mudasse um pouco o nosso tema para falar também sobre as mudanças no caso do Código de Processo Civil a respeito da relação dos inquilinos com o dono dos imóveis e a situação de ações de despejo, o que mudou, e a gente volta então daqui a pouquinho. Pois não. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Estamos falando hoje sobre as dificuldades e os conflitos encontrados pelo consumidor na aquisição de imóveis. Neste bloco vamos tratar da questão da relação de inquilino e o dono do imóvel. O nosso entrevistado é o desembargador aposentado Alberto Aloysio Pacheco de Andrade. Doutor Alberto, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito das mudanças. O novo Código de Processo Civil, que está em vigor desde março desse ano, né? Ele provocou mudanças de forma geral nas questões processuais. Na relação aí de inquilino e dono de imóvel, o que mudou,
por exemplo, da questão de ações de despejo? A mudança fundamental foi a previsão da possibilidade da concessão liminar do despejo, no caso específico da falta de pagamento. E uma segunda mudança, que também eu reputo de fundamental importância, foi a necessidade e a possibilidade de se marcar uma audiência de conciliação. Porque muitas vezes as ações transcorrem anos e anos sem que as partes se encontrem para uma possível negociação e uma possível conciliação. Então essa conciliação prévia, marcada pelo juiz, que inclusive nós já a utilizávamos nas varas de família de Belo Horizonte desde a década de 90, final de 80, 90. Buscando o entendimento e evitar o processo. De alta produtividade, ela é extremamente importante porque ela possibilita que, num primeiro momento, ajuizada a ação, as partes se conciliem, façam um acordo e evita o acúmulo de processos na justiça. Mas isso não evita, por exemplo, o despejo liminar? Não evita. Eu falei que a liminar ela pode ser concedida dependendo da circunstância, da situação e dos fatos e fundamentos. E quais seriam essas situações que justificaria logicamente, uma ação de despejo, quando assim? o indivíduo... Muitas vezes o senhorio, o locador, ele não espera 3 meses só. Ele dá uma tolerância maior para que o inquilino possa acertar os aluguéis, vá acertando devagar. Outras vezes, o inquilino fica 4, 5, 6 meses sem pagar, o que obriga o senhorio a entrar com a ação. Nessa circunstância, o juiz não tem outra alternativa do que conceder a liminar de despejo. O juiz não dá nenhum prazo para que ele regularize, não? Exato. Não. Agora, depois dessa decidida assim, liminarmente pelo despejo, quanto tempo que o inquilino tem que deixar o imóvel? Aí o juiz vai fixar no máximo 15 dias, né? Porque ele já está inadimplente há 6, 7, 8 meses. Então, não faz sentido conceder um prazo maior do que 15 dias. E o novo CPC, como você disse, incentiva, então, esse entendimento para evitar Incentiva o entendimento esse processo. Em todos os sentidos, não só nas ações de despejo, como também nas demais ações. E de forma geral, doutor Roberto, quais são assim, os direitos e os deveres de inquilinos e donos de imóveis? Olha, o dever do inquilino, em primeiro lugar, ele tem que exigir a vistoria do imóvel. Logicamente que as empresas, as locadoras de imóveis, ou o próprio locador, ele tem por costume, por praxe, ele fazer uma vistoria e fazer um levantamento do estado do imóvel. Logicamente, em se tratando de um imóvel dentro de um condomínio, o inquilino também será obrigado a pagar a taxa condominial. A questão do IPTU e aquele fundo de reserva, se não houver previsão no contrato de locação, a obrigação é do proprietário. Porque, normalmente, essa taxa de fundo de reserva é para fazer algum melhoramento, alguma benfeitoria no imóvel ou no condomínio. Ou seja, muito embora o inquilino vá desfrutar, mas isso incorpora ao patrimônio do proprietário. É tratado como manutenção, por exemplo? Não, manutenção é diferente. O condomínio, a taxa de condomínio é manutenção. É a manutenção daquelas partes comuns do condomínio. E a manutenção do imóvel faz parte da obrigação do inquilino. Por exemplo, se estraga um encanamento, tem um vazamento, ele é que vai consertar, ele não pode chamar o proprietário para consertar. É porque ele está utilizando. Outros estragos provenientes de mau uso, ele também tem que consertar, e outros também que se desgastam com o tempo. Existem alguns consertos que tem que fazer porque o próprio tempo de uso vai desgastando aquele material. Então, isso é obrigação do inquilino. Agora, tudo isso tem que estar previsto no contrato. IPTU, rateio, fundo de reserva. IPTU é obrigação do proprietário, mas, via de regra, eles colocam no contrato como obrigação do inquilino. Outra taxa que eles cobram também muito comum é taxa de pintura, porque o senhorio ou a locadora entrega o imóvel pintado, todo limpo e tal. Então, essa taxa ela é cobrada mês a mês, parceladamente, para que quando o inquilino deixar o imóvel, ele não seja obrigado a desembolsar aquela importância que hoje não é tão barato pintar um apartamento, né? Faz um provisionamento. Não aí, é né? isso? Doutor Roberto, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor indicasse para a gente, fizesse indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Pois não, eu trouxe aqui um livro de um autor chinês, radicado nos Estados Unidos, desde os 23 anos, ele tem cerca de 50 e poucos anos, e é uma obra muito interessante, dentre tantas outras que ele escreveu, é chamada A Montanha e o Rio.
Este autor, ele nasceu na China e foi para os Estados Unidos com 23 anos e lá estudou na Universidade de Colômbia, estudou Direito, estudou Literatura e vive com a esposa e os filhos, a sogra, o sogro e a mãe, né, nos Estados Unidos há muitos anos. E ele escreveu, dentre as suas obras, A Montanha e o Rio. É a história de dois irmãos nascidos do mesmo pai, um filho da esposa e outro filho de uma camponesa, cuja mãe camponesa se suicida logo após o parto e a criança ela é criada por um montanhês, um casal que vivia na montanha. E a trama se desenrola durante muitos anos. É interessante porque a gente conhece muito da China, conhece muito do período da Revolução Cultural de Mao Tse-tung e também a evolução da China até chegar praticamente aos dias de hoje, que é de interesse de todo mundo. E na trama, essas crianças se encontram num futuro e apaixonam pela mesma mulher. Então tem um tom novelesco shakespeariano aí, né? Muito bem. Na narrativa, mas é muito interessante para que a pessoa possa se inteirar um pouco da cultura chinesa. Boa indicação, doutor Alberto. Voltando então ao nosso tema aqui da questão do inquilinato, dos donos dos imóveis, né? O que diz aí? O senhor falou a respeito de manutenção e desgaste do imóvel. Qual que é a diferença que há entre o mau uso e o desgaste natural? Bom, o desgaste natural a gente observa até dentro do nosso próprio imóvel, né? Porque de vez em quando você tem que pintar, quando você mora há muitos anos no imóvel, ou é inquilino há muitos anos, aquele desgaste da pintura. Você percebe que onde você tem um acendedor de lâmpada, ali fica borrado, sujeira de mão, etc, Sim. etc. Então tem essas circunstâncias, dentre outras, né, que você acaba tendo que dar uma pintura, dar uma manutenção, pintar uma porta. E a obrigação, então, é do morador? É do morador, é lógico, ele está desfrutando do imóvel, não obstante o pagamento do aluguel. Agora, o mau uso é quando você deteriora o apartamento. Você deixa, por exemplo, o seu filho riscar o apartamento, você deixa, se trata de uma casa, quebra uma telha, você não conserta e aquilo vai dando um vazamento e vai comprometendo todo o engradamento. Isso é o mau uso. Isso pode motivar uma ação de rescisão contratual? Isso pode motivar por quebra, infração de cláusula contratual, porque ali no contrato está especificado que a manutenção do imóvel será de responsabilidade do inquilino. E se ele permite que o imóvel seja deteriorado, logicamente que o proprietário, o senhorio, vai tomar as providências legais. Nessa legislação de locações, nós temos, então, o senhor já falou da ação de despejo, temos ainda outras ações. Quais seriam Temos elas? a ação de consignação em pagamento. Que vem a ser essa? Exato. A consignação é quando o inquilino quer pagar o aluguel e o senhorio ou a administradora não quer receber, ela foge ao cumprimento da obrigação dela, que é receber e dar o respectivo recibo. Com o objetivo, né? Do pagamento, que nada mais é do que o cumprimento da obrigação de pagar o aluguel. Então, isso faculta ao inquilino buscar o judiciário para fazer o pagamento. Hoje a consignatória está até uma ação muito rápida, porque ele já deposita o dinheiro no banco, há a citação do inquilino para dizer se é aceito ou não, e ele continua no imóvel. Nesse caso, o objetivo seria cancelar, cumprir a obrigação. Fazer outro... Não é fazer outro contrato, é cumprir a obrigação. Qual é a obrigação do inquilino? A primeira delas é pagar o aluguel. Então, se ele não consegue pagar, ele tem que buscar a justiça para que o senhorio cumpra a sua obrigação, que é a de receber o aluguel. Revisional de Revisional de alimentos nós temos também. De aluguel? Desculpe. A revisional de aluguel é quando aquele pagamento se torna extremamente oneroso ou há uma depreciação violenta do imóvel. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Você tem um imóvel aqui na Avenida Nossa Senhora do Carmo, um apartamento alugado, de repente vem a prefeitura e constrói um minhocão aqui, um viaduto. Então, logicamente, se você pagava 10 mil de aluguel num apartamento, esse apartamento vai se desvalorizar. Então, você pode pleitear uma revisão no pagamento desse aluguel, exatamente em face dessa depreciação do imóvel, em face dessa construção feita pela prefeitura, correto? E temos também nós temos também a renovatória, que isso é caso específico de locação comercial, que dá ao locatário, né,
ao inquilino, no caso, o locatário, o direito de renovar o contrato a cada 5 anos. Muito bem. Eu conversei aqui com o desembargador aposentado Alberto Aloysio Pacheco de Andrade e discutimos aí sobre os conflitos na aquisição de imóveis entre consumidores e fornecedores e também a relação do inquilino aí com o dono do imóvel. Doutor Alberto, obrigado aí pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, a satisfação foi minha de voltar a esse programa depois de longo tempo. Muito obrigado, nós agradecemos e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.